Para explorar a ideia de redenção, o Dr. Stone viaja para se encontrar com Billy Wayne Sinclair. O que esse assassino condenado pode revelar sobre a possibilidade de redenção? Billy Wayne Sinclair oferece uma oportunidade única de falar cara a cara com alguém que não apenas cometeu um assassinato, mas que em um dado momento foi condenado à morte por seus crimes. O que ele pode me dizer sobre como tudo começou em sua vida? Sobre a experiência de tirar a vida de outra pessoa e sobre seus esforços para se transformar. Agora que está fora da prisão, o que ele pode me dizer sobre a possibilidade de mudança? Aqui eu posso sair e andar na rua porque as pessoas não sabem o que houve. Eles me veem como uma pessoa qualquer. Mas quais seriam os seus sentimentos se alguém dissesse: esse cara é um assassino condenado? Ele está em liberdade condicional. Como eles se sentiriam se soubessem disso? Num primeiro momento, a história de Billy Wayne Sinclair começa do mesmo modo que as dos outros assassinos que analisei. Billy Wayne Sinclair cresce na zona rural de Louisiana. Seu pai tem uma tendência à brutalidade e tenta afogá-lo na banheira quando tinha 18 meses. Quando criança, Sinclair vê seu pai bater na cabeça de um homem com um martelo. Aos 17, ele é preso por transportar um carro roubado pela fronteira. Quando jovem com pouca orientação ou direcionamento, Billy Wayne Sinclair absorve os valores do submundo do crime. De certo modo, ele se firma como criminoso dentro da prisão. Essas experiências tornam-se a base para ele distinguir o certo do errado. Depois de um tempo na prisão, Billy Wayne Sinclair surge como um criminoso endurecido. 5 meses mais tarde, ele rouba uma loja de conveniência. 2 balas do revólver calibre 22 acertam um vendedor. Enquanto Sinclair foge, o homem sangra até a morte. Eu não tinha que estar naquela loja. Eu estava na loja por pura cobiça. Eu estava lá para pegar algo que não pertencia a mim. Estava lá privando aquele homem de seu direito de ganhar a vida. Sinclair é rastreado e preso. Primeiro é condenado à morte e depois sentenciado à prisão perpétua. Agora, o futuro de Sinclair significava uma vida atrás das grades. Eu vi vários homens serem mortos da prisão durante a minha pena. Eu vi muitos estupros, roubos, armas, espancamentos, agressões. E não havia nenhuma lição moral, além de fique de boca fechada. Essa visão moral atinge seu ponto mais sombrio com o suicídio de seu melhor amigo e presidiário, Billy Ray White. Quando Billy Ray White decidiu se matar, eu estava em uma cela ao lado dele. Eu sabia que isso ia acontecer. E ele decidiu que eu tomaria parte daquele pacto suicida. Billy Ray sabia que quando ele cortasse os pulsos, que aquela não seria uma morte rápida. E ele sabia que haveria a possibilidade de eu chamar alguém e pedir para parar com aquilo, ou deixar acontecer. Houve um momento ali pelas 4 horas da manhã, quando um guarda andava fazendo sua ronda, que Billy Ray ainda não estava morto, mas perto da morte. Eu deixei o homem passar e deixei Billy Ray morrer. Mas o que eu jamais saberei é se aquilo foi o modo de ele dizer: você será um bom prisioneiro ou será realmente um bom amigo? E no fim, eu escolhi ser um bom prisioneiro. Mas não há um dia em minha vida, desde aquela época, que eu não me lembre de que fiz uma coisa terrível. Eu era o único que podia pôr um fim naquilo. E não fiz nada. Eu deixei morrer. Pode-se dizer que eu tomei parte daquele suicídio, que ajudei a matar Billy Ray. E não tem nada nesse mundo que possa corrigir isso. O suicídio de um amigo próximo é o começo de uma mudança para Sinclair, que o força a se confrontar com o mal dentro dele. Então, a essa altura, eu percebi o que eu tinha feito. O Dr. Michael Stone visita um assassino condenado, Billy Wayne Sinclair.
Ele quer examinar a natureza da transformação de Sinclair e determinar se a redenção é possível para um assassino. Para Sinclair, a morte de um amigo o força a confrontar-se com suas escolhas e ações. Acho que o que aconteceu foi uma evolução, uma maturação moral, onde eu comecei a desenvolver meu próprio senso de moralidade, de certo e errado. Conforme eu amadurecia, quando comecei a mudar, a maturação moral ocorreu. Uma espécie de reabilitação. Sinclair logo descobre que não suportaria sua reabilitação sozinho. Em 1981, uma repórter entrevista Sinclair. Tocada por sua amabilidade e inteligência, eles iniciam um relacionamento que evolui para um casamento dentro da prisão. Quando conheci Jody, eu nunca havia sentido o amor de uma pessoa que fosse tão altruísta, tão generosa. Uma pessoa tão dedicada que a única coisa que lhe importava era meu bem-estar. Nas 2 décadas seguintes, Jody Sinclair luta pela libertação do marido. É uma experiência que transformaria o condenado. Ter uma pessoa que o ama, com esse tipo de devoção, com toda essa magnitude, é maravilhoso. Será que eu estava à altura de tudo que ela achava que eu era? Para Sinclair, sua transformação para o caminho da redenção envolve essencialmente uma renúncia ao código criminoso que definiu sua vida por tanto tempo. O suicídio de seu amigo e o amor de uma esposa são passos nessa direção. Mas para se redimir das más ações anteriores, é preciso aceitar a responsabilidade por seus atos. 1990. Durante uma audiência para a liberdade condicional, Sinclair se depara com aqueles que foram atingidos diretamente por seu crime. É um confronto que o marcaria para o resto de sua vida. O pai de J.C. Boden estava lá naquela época. Ele estava em uma cadeira de rodas. Foi a primeira vez que o vi como um ser humano. Ele estava chorando, estava em lágrimas. E ele dizia: ele matou meu filho. A partir daquele momento eu percebi o que eu tinha feito. Aquilo o atingiu emocionalmente em vez de intelectualmente? Eu matei o filho daquele homem. Eu não tinha matado um vendedor. E pela primeira vez na minha vida, isso é uma pena. É uma pena que eu tenha levado 25 anos para compreender realmente, de forma concreta e humana, em termos morais, o que eu fiz naquela noite de 5 de dezembro de 65. Mas eu jamais esquecerei aquele senhor dizendo: ele matou meu filho. Nenhuma declaração de responsabilidade e nenhum tipo de punição vai trazer alívio para o sofrimento daquele homem. É um momento que Billy Wayne Sinclair carrega consigo até hoje. Sei que quando eu morrer, ao avaliar a minha vida, a soma de tudo que fiz, o ponto central, a única coisa que sempre estará acima de todo o resto, acima de tudo, foi o que aconteceu entre mim e JC na noite de 5 de dezembro de 1965. Billy Wayne Sinclair cumpriu 40 anos pelo assassinato de J.C. Boden. Hoje, ele é um homem livre que trabalha como auxiliar em um escritório de direito. Billy Wayne e Jody continuam casados e felizes. Tudo que eu torço para conseguir agora em liberdade, a coisa mais importante é todos os dias poder levantar e ir para o trabalho. E fazer o que eu devo fazer. E todos os dias, dia após dia, cumprir as responsabilidades que toda pessoa em sociedade tem a necessidade ou oportunidade de realizar.
Dada a natureza do crime de Billy Wayne Sinclair, inicialmente eu o colocaria no nível 6, dos que matam por ímpeto e de cabeça quente. Depois de conversar com Sinclair e analisar sua vida desde que foi solto da prisão, não sei se ele deve ser classificado no meu índice da maldade. É evidente que Billy Wayne sofreu uma transformação em sua vida. Avaliar o processo de reabilitação de um assassino não é fácil. Como conseguir determinar se a transformação de uma pessoa é genuína? Estou tão longe da pessoa que eu era lá fora. Para mim, o mais estranho é lembrar de algumas coisas que eu fazia e pensar, eu fiz isso. Olha, a obsessão, ela tem várias causas, né? Perguntaram pro Chico, a violência tem várias causas, né? E aí ele fala, a violência é qual se fosse a nossa agressividade exagerada trazida ao nosso consciente. Quando estamos em carência de amor, isso é verdade, às vezes vira revolta a carência de amor. Ela lava, por isso, desamor coletivo da atualidade, quer dizer, a sociedade é muito fria, né, um com o outro. Né? Se doarmos um pouco mais um tanto, se repartimos um tanto mais, repartimos aqui, você entra na parte material, né? Com preços menores e salários mais justos, a pessoa talvez se conformaria com uma vida simples, mas vivendo com o necessário, né? E muitos assaltantes não se conformam com a pobreza. Se houvesse uma vida um pouquinho melhor, talvez se conformasse. Se houver um entendimento maior, estaremos contribuindo para a diminuição dessa onda crescente de agressividade. Né? O Dr. Michael Stone está investigando a natureza da redenção. É possível um assassino perverso mudar? Ao longo da história, muitos assassinos declararam que haviam mudado. Um desses casos criou uma controvérsia internacional e colocou uma assassina sob os holofotes. Texas, 1983. Os corpos de um casal assassinado são encontrados. Uma picareta de 90 centímetros está enterrada no peito de uma das vítimas. É um crime horrível, que espalha uma onda de choque na cidade de Houston. 5 semanas depois dos assassinatos, a polícia prende Carla Faye Tucker, de 23 anos, e seu namorado, traficante de drogas. Viciada em drogas aos 11 anos e prostituída aos 14, Tucker choca a polícia ao dizer que cada golpe que ela deu com a picareta lhe causou prazer sexual. Tucker é condenada por assassinato em primeiro grau. Para muitos, não foi surpresa que Carla Faye Tucker terminasse na cadeia. Embora a selvageria de seu crime não pudesse ser prevista, sua vida convergia para o crime, convencendo a muitos que ela estava destinada ao encarceramento. Mesmo levando em consideração sua criação difícil, a brutalidade de seus crimes me leva a colocá-la no nível 13, de assassinos psicopatas, violentos e socialmente incapazes. Mas para ter um perfil completo dela, eu preciso examinar seu tempo na prisão. Abril de 1984. Carla Faye Tucker é condenada pelo assassinato brutal de um casal em Houston. Enquanto ela aguarda a sentença na penitenciária de Harris County, ela assiste a um culto apresentado por um pastor visitante. Essa apresentação muda sua vida. Deus se tornou tão real em minha vida que eu sabia que jamais voltaria a ser a Carla que já existiu. Carla Faye Tucker é condenada à morte por injeção letal e chega ao corredor da morte em Gatesville, Texas. Enquanto ela aguarda sua execução, Tucker passa o tempo livre estudando a Bíblia e fazendo bonecas com uma colega de cela. Ela passa a ser conhecida como a mulher mais doce do corredor da morte. Os advogados de Tucker entram com diversos apelos em sua defesa. Cada apelo adia mais sua execução.